O cântico que acabamos de entoar, ele é baseado numa passagem que está no Novo Testamento, em Filipenses, no capítulo 2, e nós vamos abrir as nossas Bíblias, precisamente, em Filipenses, capítulo 2, para lermos esse texto, onde esta música que acabamos de cantar se inspirou. E vamos ler os versículos 5 até ao versículo 11. Filipenses 2, 5 a 11. Carta do apóstolo Paulo, no Novo Testamento, capítulo 2 de Filipenses, versículo 5. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós estamos, neste mês, naquilo que é chamada a época do Natal. É a época em que lembramos e celebramos o nascimento de Jesus. Muitos entregam-se nesta altura a discussões sobre se Jesus nasceu em dezembro ou se não nasceu em dezembro, não é? Se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro ou se não nasceu no dia 25 de dezembro. E eu sempre digo, e já há muitos irmãos que conhecem quando eu conto esta mesma piada, não é? Porque eu sei quem foi o filho de José e de Maria que nasceu no dia 25 de dezembro. Vocês sabem quem foi? O filho de José e Maria que nasceu no dia 25 de dezembro? José sou eu. Maria é a minha mulher. E quem nasceu no dia 25 de dezembro é o barbudo que está aqui, o Tito. Então, o Tito, eu tenho a certeza que nasceu no dia 25 de dezembro, porque eu estava lá, não é? Eu estava lá. Agora, Jesus, não sei. Porque realmente nós não sabemos a data do nascimento de Jesus. Então, mas esse não é o ponto principal. Querer tirar uma data em que todo o mundo celebra o nascimento de Jesus é obra do inimigo, de querer tirar o impacto do nascimento de Jesus. Porque se cada um celebrar num dia que quiser, como diz o poeta, não é? O Natal é quando o homem quiser. Se cada um celebrar quando quiser, perde o impacto, perde a força. Assim nós sabemos que o mundo, mesmo este mundo incrédulo, que não acredita em Jesus, fala nele, fala no Natal. Claro que muitos já mudaram, dizendo que o Natal é a festa da família, o Natal é muita outra coisa, sem ser o nascimento de Jesus. Mas nós cristãos, nós Igreja de Jesus, temos que deixar bem alto esta mensagem. Jesus nasceu, para a glória de Deus, para a salvação nossa. Jesus nasceu. Então nós temos que celebrar o Natal. E esta quadra natalícia nos lembra que Jesus nasceu. Mas também é verdade que quando chegamos a esta altura, quando se fala sobre o Natal, muitas vezes a mensagem que é transmitida é só aquela mensagem muito bonitinha de Jesus na manjedoura, das ovelhinhas, das vaquinhas. Às vezes faz-se o presépio e até já se põem lá os magos, os reis que vieram do Oriente, quando eles demoraram algum tempo a chegar. Eles não estavam lá, eles não foram visitar o menino à manjedoura, foram à casa. Mas há muitas confusões sobre a história do Natal, mas é bonitinho, aquelas luzinhas, aquelas coisas todas. É importante que a Igreja se recorde sempre
e que proclame sempre a verdadeira mensagem do Natal. É verdade, Jesus nasceu. Foi posto numa manjedoura. A história conta assim. Os evangelhos relatam isso. É verdade que a história do Natal tem os anjos a cantar, a adorar, os pastores também. Mas nós temos que lembrar muito mais do que isso. Temos que lembrar o propósito do Natal, a razão do nascimento de Jesus. O Natal estava previsto desde o princípio. O Senhor tinha como propósito enviar um Salvador, um Messias. Quando o homem pecou, a promessa foi feita logo a Adão e Eva. Quando foi afirmado que da descendência da mulher viria quem iria destruir a obra de Satanás. E o apóstolo Paulo, nesta passagem que acabamos de ler, ele fala-nos do Natal. Provavelmente os irmãos iriam pensar assim, esta mensagem aqui não é de Natal. É de Natal. Esta mensagem que está aqui em Filipenses capítulo 2 é de Natal. E como disse o Ken há pouco, ela fala da encarnação de Jesus. Da encarnação de Jesus. Ele conta-nos a história de Natal, o apóstolo Paulo aqui em Filipenses, explica-nos o que aconteceu e porquê é que aconteceu. E o que é que aconteceu? É isso mesmo, é a encarnação. Deus fez-se homem. Deus fez-se homem. Diz o versículo 6 que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Este é o primeiro gesto de humilhação do próprio Senhor. Ele se humilhou. Ele não foi humilhado. Ele humilhou-se a si mesmo. A palavra humilhação significa ser diminuído na sua posição, ser diminuído no seu prestígio. E Jesus, o próprio Deus, se fez homem, diminuindo-se no seu prestígio e na sua posição. É interessante olhar que o versículo antes, que eu não mencionei, mas que lemos, o versículo 5, dizia: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, irmãos, à medida que formos falando sobre o Natal e aquilo que Jesus fez, vamos lembrar que a melhor maneira de celebrar o Natal é imitar Jesus. Então, a melhor maneira de celebrar o Natal é também diminuir-se no seu prestígio, diminuir-se na sua posição, ser humilde como ele foi. E às vezes nós não lembramos que o Natal é humildade. É amor, é alegria, é paz. Natal é humildade. O primeiro gesto que aqui vemos de humilhação de Jesus ele era o próprio Deus. Ele tinha a mesma glória do Pai. Ele tinha a mesma posição, o mesmo prestígio, mas abdicou de tudo isso por amor a nós. É por isso que o Senhor Jesus, já no fim do seu ministério, ele orava pelos seus discípulos, orava pela igreja. E em João capítulo 17, no versículo 5, Jesus diz: e agora, falando com o Pai, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. São palavras de Jesus. Com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Ele vivia, ele tinha a mesma glória que o Pai. Mas ele esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo. Ele era o único que partilhava da mesma glória de Deus. Ele era, como diz João no capítulo 1, o Verbo que era Deus. Os irmãos conhecem. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo.
E o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus, ou seja, no princípio era a razão de todas as coisas, a essência de tudo, o Criador. Ele era Deus. E chega ao versículo 14 e diz o quê? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. Então, quando nós estamos a falar do Natal, estamos a falar do Deus que, por amor a nós, se humilhou e fez-se homem. Ele não fez questão de querer manter aquela glória e dizer, não vou fazer nada pelos homens. Não teve por usurpação manter essa mesma glória. Ele abdicou dela. É curioso que o Senhor Jesus fez exatamente o oposto daquilo que Satanás fez. Satanás quis usurpar a glória de Deus. O homem caiu porque quis ser igual a Deus. Se nós olharmos, a Bíblia nos diz lá em Isaías 14, no versículo 12, falando acerca de Lúcifer, falando acerca de Satanás, como caíste do céu, ó estrela da manhã, estrela da alva, não é? Foste lançado por terra, tu que debilitas as nações. Tu que dizias, subirei acima das mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Esta foi a queda de Satanás. E na tentação ao homem, o que é que ele disse? O que é que a serpente disse à mulher? Não, Deus está a mentir. Deus sabe que quando comeres daquele fruto, tu serás como Deus. A exaltação. Jesus não se exaltou a si mesmo. Ele humilhou-se a si mesmo. Irmãos, queremos celebrar um Natal identificados com Jesus? Se queremos celebrar um Natal identificados com Jesus, olhemos para o seu exemplo de encarnação, de se tornar homem. Um exemplo de humildade. A melhor maneira de celebrar o Natal é ser humilde. Poderia mesmo até dizer, o melhor presente que pode dar a alguém é ser humilde. Não arrogante, não prepotente, não o sabichão, o que sabe tudo, o que manda em tudo. Não aquele que quer viver apenas com os outros focados nele. Olhem para mim que preciso, olhem para mim que quero, olhem para mim que mereço. Não, mas exatamente o contrário. Como Jesus fez. Olhou para nós, abdicou de si e veio em nosso favor. Jesus fez-se homem. Isto é o Natal. Tomou a forma de servo, diz o texto. Fazendo-se servo, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Nós podemos pensar, o Deus ilimitado, o Deus que não tem limite, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, agora rebaixou-se à condição humana, limitou-se. Como um menino nasceu, foi dependente dos seus pais. Deus a depender dos pais. O homem que ele foi, cresceu, como diz a Bíblia. Até há um texto, quando Jesus foi ao templo, com 12 anos, e depois ficou lá a conversar, os pais voltaram a buscá-lo porque ele estava perdido. E é interessante que nesse texto diz que ele, depois de Maria ter dito, mas andávamos à tua procura, e a resposta de Jesus, que estou a cuidar dos assuntos do meu pai, não é? Depois diz que ele acompanhou os pais para Nazaré, em Lucas 2:51, e era-lhes submisso. O Deus que se fez homem, o menino, foi submisso aos seus pais. Não precisava disso. Ele era o Deus. Mas a Bíblia diz que ele se aniquilou, fez-se carne. Foi protegido até pelos homens, pelos pais, quando Herodes o quis matar. Trabalhou como carpinteiro. Passou fome.
teve sede, teve sono, cansou-se, sofreu, diz a Bíblia, todo tipo de tentação, como nós. Precisava disso? Não. Mas o Natal é isto. É Deus abdicando de todas essas vantagens e glórias e majestade para vir ao nosso encontro. Isso é a encarnação de Jesus. O Natal aconteceu com um propósito. E o propósito foi a redenção do homem. Podemos dizer, Jesus nasceu para morrer. Ele nasceu para morrer. Obediente até à morte, diz o versículo 8. Ele humilhou-se quando estava na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Obediente ao Pai, porque ele sabia que a vontade do Pai era que ele viesse à cruz para substituir-me a mim e a ti no castigo que estava sobre nós. Nós é que merecíamos a cruz. Nós é que somos pecadores. Mas ele veio para tomar o teu lugar e para tomar o meu. Lembrar o Natal e esquecer que Jesus veio para morrer é esquecer a mensagem do Natal. Por isso, é verdade, o Natal é a encarnação de Jesus, mas o Natal é o princípio da caminhada de Jesus para a cruz. Ele vai acabar na cruz. Alguns irmãos agora olham para mim e dizem, vai acabar? Não vai acabar. Porque a cruz era o propósito. Mas o que é que aconteceu a seguir? A sua ressurreição. É por isso que este texto fala daqui das três coisas. É a sua crucificação, a morte, a vontade do Pai é que ele fosse à cruz. Por isso é que ele sempre orava pedindo, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Obediência. Obediência até à morte. Agora, irmãos, volto ao primeiro versículo. E o que é que o primeiro versículo dizia? O 5. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foi este? O que é que exemplo nós podemos ver em Jesus? Humildade. Ele se humilhou a si mesmo. E obediência. Obediência. Obediência até à morte. Esta humilhação acompanhou até ao fim. A morte que é mencionada aí não é uma morte qualquer. Por isso o texto realça. Morte de cruz. Eu não sei como é que está na versão dos irmãos, mas eu gosto da minha porque diz assim, sendo obediente até à morte, e depois diz, e morte de cruz. Parece que realça que tipo de morte. Porque era a morte mais humilhante que podia haver naquela altura. Era a morte que era dada, atribuída ao maior dos criminosos, aos maiores crimes. E como eu relembro sempre, a morte de cruz não começou só na cruz. A humilhação da cruz não foi só na cruz. Desde que Jesus foi preso lá no jardim, ele foi humilhado, foi cuspido, foi zombado. Como dizem os nossos irmãos brasileiros, xingado, não é? Toda aquela caminhada, a multidão ficava junto ao caminho, gritando, blasfemando, e ele ouvindo tudo aquilo, sendo acusado falsamente, até chegar à cruz. Para quê? Para que eu e tu pudéssemos estar hoje aqui a cantar glória a Deus. Aleluia. Com a certeza da nossa salvação, que não vem de nós, mas vem da obra que ele realizou por nós. Natal é isto. Humilhação e obediência. Queremos celebrar o verdadeiro sentido, significado do Natal? Então, ser humilde e obediente. Humilde e obediente. O Natal aconteceu para a nossa salvação.
E por isso nós podemos ver o fim. E o fim foi a glorificação. E Deus lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O propósito do Natal foi, precisamente, tu e eu, a nossa salvação. E ao salvar-nos, Ele glorificou o Pai. Quando hoje ouvimos falar as pessoas sobre o Natal, sobre glorificar, ou melhor, sobre celebrar o Natal, o que é que nós ouvimos? Todos sabemos. Festas, jantares, não é? Presentes, amigos, família, bebida, comida. Sem salvação, Natal não aconteceu. Ou seja, o Natal acontece quando Jesus nasce no nosso coração. Quando nós nascemos de novo. E nós que estávamos de costas viradas para Deus, passamos agora a glorificar ao Senhor. Porquê? Porque dobramos os nossos joelhos e confessamos que Cristo é o Salvador. O propósito era que o homem voltasse a dar glória a Deus. E para que desse glória a Deus, tinha que Jesus ir à cruz por nós. Então, quando nós reconhecemos o verdadeiro significado do Natal, quando nós reconhecemos a obra de Deus, como Ele fez, como Jesus se humilhou, como Ele foi à cruz, ao reconhecermos isso e confessá-lo, Senhor, o Natal foi por mim. Ao reconhecer isso e dizer, Senhor, eu reconheço que Tu és mesmo o Salvador, és mesmo o Senhor. E aí dobramos os nossos joelhos diante dEle. O que estamos a fazer? A dar glória a Deus. O propósito do Natal concretizou-se. Deus é glorificado. Toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É verdade. No Natal nós vemos os anjos cantando glória a Deus nas alturas. No Natal nós vemos os pastores indo até Belém e adorar. Na história de Natal nós lembramos que sábios lá do Oriente vieram para adorar. Natal é a adoração do Senhor. É confessar, é reconhecer que Ele é o Deus feito homem, que morreu por nós, para a nossa salvação. Anjos glorificaram, pastores adoraram, sábios do Oriente também. E tu? Como é que celebras o teu Natal? Dando glória a Deus? Glória a Deus não é apenas uma expressão que sai da nossa boca. Deus é glorificado da mesma maneira como Jesus glorificou o Pai, humilhando-se, sendo obediente e demonstrando por nós o seu grande amor. Da mesma forma, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Em humilhação, em obediência, em amor aos outros, em serviço aos outros, porque Ele fez-se servo, em serviço aos outros, nós celebramos o Natal, glorificando dessa forma a Deus. Então, que Deus vos abençoe neste Natal e que seja um Natal que vivem realmente para a glória de Deus. Amém.